show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Tum, tum, tum. Of Alabama, we not must say goodbye. Kurt Weill. Esta música, Alabama Song, ela foi estreada, deixa eu ver, Austpotil, uma peça de Bertolt Brecht, em 1927, um alemão antinazista, um dramaturgo, um homem do teatro. Esta música, tão conhecida pelos The Doors, é do Kurt Weill, um outro alemão que fazia música para as peças e para as óperas de teatro do Bertolt Brecht. Esta música depois foi apresentada numa ópera que é A Ascensão e Queda da Cidade de Morragone. Eu ia jurar que esta música seria da Mãe Coragem, do Bertolt Brecht. Mas não. Daí eu fui pesquisar. Não sei assim muita coisa sobre... faz tempo que eu não leio essa peça, A Mãe Coragem, que é aquela imagem tão icônica de uma atriz, que eu penso que era a esposa do Brecht, que é a Mãe Coragem assim. E há um paralelo com o cavalo de La Guernica, o grito do cavalo de La Guernica. E esta peça, ela é criada, esta música também é criada, estas peças, na mesma época, mais ou menos, da Guerra Civil Espanhola. E eu estou introduzindo isto desta forma, porque é um assunto que me é caro, e eu queria escrever um texto e decidi fazer assim, desta forma, para que, mesmo à distância, a minha entonação de voz e a intenção que eu coloco nas palavras e nas ideias, elas não sejam interpretadas de uma forma agressiva ou combativa, de bater de frente. Então, é com muita amorosidade e que eu espero também com doçura, a gente não perder o sentido da doçura, não ficar amargos, embora haja momentos da nossa vida que a gente possa ficar amargos. E este é um assunto que me é muito caro e que já me amargurou bastante, que é a precariedade, a gente viver do nosso trabalho e muitas vezes ficar sem chão, e as ideias feitas acerca de uns e de outros. Então eu introduzi o Bertolt Brecht, que é o alemão, e o Pablo Picasso, que é espanhol. São dois europeus. E este Brecht, ele nasce e cresce, né, na ascensão de um regime, que é o regime nazista, fascista. Assim como o Picasso, ele mora na França, mas ele é espanhol. E a Espanha sempre foi um palco de muita conturbação no próprio território, e há uma guerra civil antifascista contra os fascistas. Isto para dizer que, assim, em territórios onde existe um opressor, quem lá está também é oprimido. Então, falar assim, todos os alemães são nazistas. Ou, aqui na América Latina, eu não gosto muito da palavra latino porque já é um termo imperialista, não é? Latino, no caso, vem da Roma, não é? Do Império Romano, não é? O latim. E, por exemplo, Portugal e a Espanha sempre foram territórios de muitos cruzamentos de povos. Eu, com certeza, como portuguesa, tenho sangue africano. É óbvio. Aquele território, como tem o sangue nórdico, é óbvio. A gente perde no tempo, não é, essas memórias. Então, falar assim, todos os portugueses são imperialistas, ou exploradores, ou colonizadores, ou todos os espanhóis, não é verdade e não é justo. A gente conhece, e isso não,
falar isso não é uma opinião, ou seja, as opiniões elas têm que estar embasadas no conhecimento. Ou então, eu tive uma professora de filosofia, eu acho, quando eu era adolescente, que ela falava assim: nós só somos interessantes quando nos interessamos pelas coisas. Só vão ter curiosidade por nós se a gente também for curioso, não é? O vídeo já vai ser um pouquinho longo e eu quero apresentar há muito tempo que eu quero apresentar o Eduardo Galeano. É assim, ele faleceu há relativamente pouco tempo, assim, ao certo, com 2, 3 anos, não lembro agora. Ele tem uma voz extraordinária, apaixonante. Por vezes eu coloco no YouTube assim, só fechar os olhos e escutar o que ele fala é tocante. E a voz é incrível. Ele poderia ser um ator, um dizer. E eu vou apresentar este livro. Ele foi escrito em 1970, há 50 anos atrás. E ele ainda é muito atual. Este livro é da minha amiga Aline. Ela não mora mais aqui em Campinas, mas não está esquecido para devolver. Este livro, aqui eu vou... aqui na contracapa, aqui na orelha, se cita o Brecht. Brecht diz: infeliz da nação que precisa de heróis, e se isso for critério para julgar felicidade, a América Latina tem sido muito infeliz. Mais infeliz ainda porque os verdadeiros heróis são soterrados pelas avalanches de infâmias e injustiças elaboradas pelo discurso articulado à sombra do poder. Nesse sentido, As Veias Abertas resgata para a reflexão dos latino-americanos aqueles homens que, em determinadas encruzilhadas, souberam escolher o caminho de defesa das massas oprimidas. Para os brasileiros, principalmente, muitos personagens decisivos serão apresentados como se fossem novos. Doutorado na Universidade da Vida, Galeano toma emprestada à sociologia, à política e à economia os instrumentos necessários para evidenciar as engrenagens dos mecanismos dos neutros entre aspas. Toma partido. Debaixo de cada número há uma vida, e dentro de cada quadro estatístico dá para enxergar que corre sangue. Os mecanismos de poder, os modos de produção e os sistemas de expropriação que nos são comumente apresentados como produtos do destino enfrentam o confronto dos fatos da história deste continente e são claramente desmistificados. Como resultado da criação humana, eles podem ser modificados, mas a mudança exige ciência e consciência. Daí a importância da leitura deste livro. Eu estou falando isto e há um tempo atrás foi assim um murro no estômago com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer num encontro social. Fala assim: Portugal tem uma boa segurança social, tem um bom sistema de previdência à custa do que roubou no Brasil. Nossa, tem duas coisas. A primeira foi esse murro no estômago de confundir colonialismo e imperialismo com direitos e deveres dos trabalhadores. E a segurança social, ela, em Portugal, ela é falha, ela não se pode comparar com uma segurança social na Alemanha ou na França. E ela existe fruto dos impostos dos trabalhadores. E no meu caso, como trabalhador independente, passando nota fiscal, que em Portugal é recibo verde, a gente desconta 21% para não receber um tostão. Nem de subsídio de desemprego, nem licença de maternidade, nada. Nem aposentadoria, nada. Então essa fala para mim foi assim e foi como uma revelação de algumas atitudes, não de todo mundo, é óbvio, que eu não sabia o que o brasileiro sabe do que acontece em Portugal, né, para mais envolvidos 200 anos. E é necessário conhecer a história, é necessário conhecer a história da América Latina, é necessário pelo menos conhecer isso. Não precisa de conhecer o meu cachorro. Não precisa de conhecer ao detalhe a história portuguesa, mas já que vai falar dela, tem que saber o mínimo, porque senão é assim, não é uma opinião só, porque uma opinião ela tem que se basear em factos. É
o que essa fala pode estar mexendo com a vida daquela pessoa, o que essa fala já afetou diretamente na vida dessa pessoa. Muitas vezes alguém te diz assim, por que você está no Brasil? Por que você não volta para Portugal e recebe o subsídio de desemprego? Isto é de uma agressividade que a pessoa nem se dá conta. Eu sei que a pessoa não está querendo ferir o cachorro. Viva o recolhimento. Mas a gente ter atenção às falas, porque elas podem ser discursos odiosos, de ódio. E o mundo está perdendo amorosidade e mais escuta. Vou avisando que eu vou fazer pequenos conteúdos com a minha palhaça sobre o processo criativo que tem a ver com esta temática. De uma artista, de uma mulher, de uma cidadã que quer continuar a viver do seu trabalho. E a dramaturgia desse solo que eu montei e também todas as circunstâncias em que foi montado por mim, com a questão também financeira, é disso que se trata o meu solo. E um beijo neste tempo de quarentena, de vários conteúdos e lives. Beijo, um bom domingo.